Jorge, eu queria saber a tua ideia de cinema nacional e de cinema regional. O que tu pensa do cinema nacional e regional? Pergunto isso pelo seguinte, eu fiz especialização em cinema e meu mestrado na Unicinos. Eu fui convidada a pensar sobre identidade regional a partir de um debate que eu vi entre você e o Fernando Mascarello, crítico de cinema, sobre cinema gaúcho. E se tu quiser depois, bom, te passo o resultado do estudo. Mas o que eu achei legal é quando tu falas sobre cinema brasileiro, o cinema gaúcho, a paternidade de um filme, como é que ela se vincula à história das produtoras, no caso a Casa de Cinema de Porto Alegre. E queria te ouvir falar mais sobre isso, porque foi um debate muito legal e muito rico, e tu estás aqui em Belém do Pará, que para nós é uma honra, falando sobre fronteiras. Isso. Então é emocionante. Bom, eu estou numa situação totalmente especial aqui, né? Porque acabamos nesse minuto, há 5 minutos, de rodar o último plano de um filme aqui em Belém do Pará, uma experiência nova para mim, filmar muito longe da minha terra. E esse debate eu acho muito interessante, porque eu nunca pensei na minha vida em fazer um filme gaúcho. Eu sou gaúcho, nasci lá, moro lá e faço filmes, e portanto eles de alguma maneira podem ser chamados de gaúchos. Mas eu acho que eu faço cinema brasileiro, porque eu falo em português, né? Minha pátria é minha língua, e falo de coisas do Brasil, né? Dentro daquela lógica que falávamos antes do Chekhov, de canta tua aldeia e cantarás ao mundo. Acho que tem que falar de coisas próximas de ti, que são importantes para ti. E isso vai ser interessante para o mundo inteiro. Eu não acredito muito nessa lógica de pensar um cinema paraense, um cinema gaúcho, um cinema carioca, um cinema paulista. Eu acho que a gente tem que fazer cinema humano, sobre gente, sobre conflitos humanos, medos, desejos. E isso vai ser interessante para o mundo inteiro. Nós falamos português e os nossos filmes são feitos no Brasil. E, portanto, eles são brasileiros, né? E acho que a preocupação de quem faz cinema aqui é fazer um cinema verdadeiro e brasileiro, por ser no Brasil. E ele vai ser interessante para todos os lugares. Claro que se tu puder, de alguma maneira, valorizar o sotaque, a paisagem, a equipe, a turma de um lugar, isso é bom também, né? É ótimo, né? E eu sempre morei no Rio Grande do Sul, sempre fiz cinema lá, já fiz 4 longas, muitos programas de televisão, 14 curtas. E são gaúchos porque a turma é de lá, a gente faz o filme lá, mas eles passam em qualquer lugar e, enfim. Acho que a gente nunca pensa num cineasta americano qual é o estado que ele é, por exemplo. Nunca pensa qual é o estado da França que nasceu Godard, qual é o estado dos Estados Unidos que nasceu John Huston. Isso não importa muito, né? Ou qual é o estado do Japão que nasceu Kurosawa. Eles são japoneses, americanos, franceses, porque refletem uma cultura do seu país, né? Mas essa questão do estado é meio boba, eu acho, em algum sentido. Então, enfim, importante mostrar, tem muita coisa linda para mostrar em Belém e no Pará. Eu estou falando só de Belém porque eu estou aqui, mas tem milhares de outros lugares aqui no Pará também. Então, é interessante mostrar isso, né? Mas esses filmes serão brasileiros. Estou tomando cerveja porque eu acabei de filmar, viu? Porque eu não bebo durante a filmagem, só quero avisar. Eu tenho uma pergunta, que aliás vai partir de um caso isolado, que foi essa experiência de assistir você filmar. Eu percebi que 3 takes foram suficientes para você se decidir. Minha pergunta é, isso daí até me lembrou um pouco o método do Clint Eastwood. Eu te pergunto, e essa, via de regra, é a tua forma de trabalhar? Acredito que as melhores representações vêm logo no início? Eu acredito o seguinte, que tu tem que trabalhar muito antes no filme, no roteiro, na preparação dos atores, na decupagem, tudo que tu vai fazer antes da filmagem. O set de filmagem é um péssimo lugar para ser criativo, ter ideias e ficar pirando, porque é muita gente, é muito rápido, tu tem que ser rápido. Então, essa ideia de um diretor que fica ali no set, ela vem meio da publicidade, que se filma 300 vezes a mesma coisa e depois fica escolhendo e tal. Eu acho que tu tem que escolher, assim, eu quero filmar isso, qual é a importância desse plano na narrativa da história, o que está acontecendo. Eu filmei 3 takes aqui, e o primeiro para mim já tinha sido muito bom.
Mas aí eu achei que podia melhorar, porque tinha uma questão do movimento dos atores ali que ficava melhor, um pouco mais na calçada. E falei para eles, vamos fazer de novo, mais ali na calçada, um pouquinho e tal. Aí eu voltei aqui e falei com eles. A gente fez o segundo take. Aí o técnico de som disse, a gente tem uma sombra ali do... E por isso que eu fiz o terceiro. E aí, claro, já que eu vou fazer um terceiro, eu disse, bom, vamos fazer melhor ainda, vamos mexer não sei o quê. Quando fez o terceiro, essa ideia de que vai fazendo cada vez mais, vai ficando melhor, não é verdadeira. Normalmente o primeiro take é muito bom, ele tem uma qualidade do primeiro take, a espontaneidade dos atores, a força, que às vezes não se repete mais. Então tu tem que filmar o primeiro take como sendo valendo. E eu muitas vezes, hoje mesmo e durante esse filme, usei take 1, valeu, bora. Tem que ficar de novo, por quê? Tu não vai só ganhar. Às vezes tu diz assim, esse copo tinha que estar mais para cá. Aí tu tá bem, mas o ator já, na segunda ele já está mais baixo. Aí tu, não sei o quê, porque a gola ficou aqui. Na terceira já não é a mesma coisa. Então, ao primeiro take tem uma força importante, assim, tu tem que... Eu faço muito take 1, muito. E às vezes, claro, se precisar, faço de novo. Faço 6, 7 vezes se precisar. Já estudaste medicina e psicologia e largou os dois cursos, né? Que momento assim, da tua vida tu decidiu fazer cinema mesmo? Assim? O que levou a... Agora eu vou fazer cinema? Agora eu vou fazer cinema. Olha, eu identifico duas coisas, assim, hoje à distância eu identifico duas coisas que aconteceram. Primeiro, que para ser medicina, ser médico, tu tem que ter uma vocação muito forte, assim. E quando eu cheguei no hospital, no terceiro, quarto ano, que comecei eu vi que eu realmente não dava para aquilo, né? E eu sempre gostei de escrever e de desenhar também, sempre gostei das imagens e de escrever. E eu achava que esses mundos da imagem e da palavra eram meio irreconciliáveis, como duas coisas separadas, né? Até que eu vi um filme, que era um longa-metragem Super 8, feito em Porto Alegre, chamado Deu Pra Ti, nos 70, dirigido pelo Giba Assis Brasil, pelo Nelson Nadotti, que era um longa, em Super 8, feito na faculdade onde eu estudava, na rua que eu conhecia. E eu vi assim, bom, isso é a junção de imagem, palavra, cinema. Né? E também naquele mesmo momento eu meio que descobri cineastas, assim, porque tinha um cinema em Porto Alegre que fazia ciclos de filmes. E eu nunca tinha visto um filme do Kurosawa, nunca tinha visto um filme do... Kurosawa, eu lembro de vários ciclos de diretores, assim, Godard, Alain Resnais, que eu nunca tinha visto um filme deles e de repente eu vi 5, entendeu? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aquilo me abriu assim, de um jeito, existem muitas maneiras de fazer cinema. Cinema não é só Hollywood, né? Existem outros jeitos de contar histórias, né? E essa junção, esse movimento super-oitista, do Deu Pra Ti, com esse leque de narrativas diferenciadas, assim, que eu quero fazer cinema. Não tinha faculdade de cinema, vocês são sortudos que aqui tem, né? Mas na época não existia, eu fui fazer jornalismo, que era a faculdade que tinha mais a ver, assim, pelo menos tinha uma cadeira de cinema, né? E ali, logo depois entrei na TV e aí foi, assim. O que passa na tua cabeça agora? Você terminou de fazer o filme, terminou de gravar a última cena. Se você já está pensando no processo de edição... Eu sempre faço, isso é uma coisa que eu acho que é interessante a sua pergunta, porque tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu estou escrevendo, já tenho um longa para fazer. Semana que vem vou estar escrevendo um roteiro de um programa de televisão. E a gente vai tocando, acho que eu meio que descanso de uma coisa na outra. Assim, quando eu estou exausto de escrever uma coisa, bom, agora eu vou editar, agora eu vou... Então eu fico trabalhando assim, pulando de uma coisa para outra. Nesse caso aqui desse filme, eu fico pensando assim, agora começa a montar na cabeça, né? Aquela cena com aquela... Mas a semana que vem eu vou entregar, segunda-feira, amanhã eu vou para Porto Alegre, domingo. Segunda-feira o material chega lá na mão do Giba Assis Brasil, que é o montador, e vou esquecer dele durante um tempo, assim. Eu filmei 2 trabalhos já para televisão, um telefilme, um longa de 80 minutos e uma série de 6 episódios de 8 minutos que não estão prontos ainda. Eles estão sendo montados, né? Eu estou vendo pedaços assim deles, vejo um pedacinho, vejo outro e tal, mas de vez em quando eu apareço lá para ver o que está acontecendo. Mas agora eu vou me desligar um pouco desse filme que eu terminei agora, até ver, tem que deixar o montador trabalhar, sabe? Porque o montador, o diretor, ele está muito envolvido com a filmagem. Então tu fica emocionalmente envolvido, aquela cena foi tão bacana de fazer, estava chovendo.
E o montador disse, eu estou um pouco me lixando se foi bacana de fazer ou não, ela está longa demais e eu vou cortar, entendeu? E ele tem razão, porque o público também não viu que estava chovendo, que foi chato, foi difícil de filmar. Então tu tem que deixar o montador trabalhar um tempo e daí voltar lá e dizer, bom, agora vamos ver o que aconteceu, né? E aí, claro, com o primeiro corte, eu acompanho muito de perto a montagem, vou vendo as etapas assim, mas o que eu vou fazer agora é isso, esquecer um pouco do filme, tem que pensar nas trilhas, tem que pensar em outras coisas ainda dele, mas vou dar um tempo assim para voltar ele mais tarde. Então, é bom ter um distanciamento, tu volta depois e percebe coisas que tu não percebeu na filmagem. Mas essa atividade do montador gera um ciúme? Ciúme? Um pouco de inveja, sim. Eu não sei montar, eu não sei mexer, eu estou há anos na frente daqueles negócios ali, mas eu não sei apertar botão, nada. Então, assim, por poder, eu nem quero aprender, porque se eu aprender, eu sei que eu vou ficar horas fazendo. Então, não gera ciúme, não. O cinema é uma coisa de equipe, é uma coisa de turma, de equipe, e tu tem que confiar na tua equipe e trabalhar em conjunto. Se tu quer fazer uma coisa para expressar a tua individualidade exclusiva, deve fazer outra coisa. Eu acho que escrever é uma coisa que dá para fazer sozinho, música dá para fazer sozinho, pintar dá para fazer sozinho, cinema não dá para fazer sozinho. Tem ator, tem produtor, tem montador, tem diretor de arte, tem fotógrafo, tem uma turma ali que tu tem que somar as qualidades, tem que ser um pouco generoso, dizer, não, vai na tua, eu estou na minha aqui, eu fiz a minha parte, agora eu faço a outra parte. Vocês vão ver, eu fiz muito filme já, mas vocês nunca vão ver um filme onde está escrito um filme de Jorge Furtado. Eu acho isso um micão, o cara que faz um filme, compra o direito de um livro, chama 4 roteiristas, uma diretora para dirigir elenco, e bota lá um filme de João das Couves. Eu boto lá direção e roteiro, é isso que eu faço. Eu sou diretor e roteirista. Tem um montador, no filme tem a produtora, que é a Nora Goulart, tem um montador, que é o Gilberto Brasil, tem o Alex Nambi, que é o fotógrafo, tem essa equipe toda que vocês viram aqui, eles são donos do filme. Eles fizeram o filme e o filme seria outro sem eles. Não existiria esse filme sem essas pessoas. Um livro que eu escrevi, sou eu que escrevi, é meu livro. Um poema que eu faço, um desenho que eu faço, é meu. Mas o filme não, o filme é um trabalho coletivo. E se tu não aprender isso, tu nunca vai fazer cinema. No panorama assim, mais geral do cinema atual, tem ocorrido uma grande proliferação das tecnologias e a democratização das formas de distribuição pela própria internet. Mas o problema assim, o que a gente tem observado muitas vezes, que algumas pessoas constatam, é aquela coisa da qualidade contra a quantidade. Tu acha que tem havido assim, uma grande quantidade de produções ligadas na internet por uma perda de conteúdo? Eu acho muito boa essa tua pergunta, porque realmente tem uma possibilidade enorme de fazer ficção audiovisual ou documentário, audiovisual em geral hoje, né? Com essas camerazinhas cada vez mais baratas e simples, com os métodos de edição que tu pode baixar na internet. Não tem desculpa mais para não fazer um filme hoje. Então tu pode fazer, mas isso faz com que milhares de pessoas, milhões de pessoas, todos os dias façam vídeos e tal. E pior que isso, faz com que a facilidade de filmar, faz com que as pessoas planejem menos. Vou filmar, aí sai filmando. E, não, primeiro tu tem que fazer um roteiro, tem que ter algo para dizer, a primeira coisa, né? Tem alguma coisa para dizer, tem que transformar isso num roteiro, tu tem que planejar, e aí tu vai conseguir fazer alguma coisa que seja interessante, eu acho. Então esse monte de gente fazendo não significa necessariamente mais qualidade. Isso é mais ou menos como, eu me lembro quando o tempo que eu desenhava, eu fiz artes plásticas, e a gente comprava papel canson. O papel canson brasileiro custava assim, 2 pila, R$2, tá? E o papel canson, o Ingres, Fabriano, custava assim, R$20, uma folha. E era ótimo. Então assim, quando a gente desenhava no papel brasileiro, tu fazia... Aí quando tu ia desenhar num canson francês, tu... Só um pouquinho agora, deixa eu... Então o negativo tinha isso, a moviola tinha isso. Assim, não, só um pouquinho, vamos pensar melhor, isso é caro, não aperta o dedo, não sai filmando qualquer coisa, vamos planejar melhor. Então, eu acho que a gente tem que tratar mais, vocês que já nasceram na idade do digital, vocês têm que pensar assim, antes um pouco, vamos planejar mais,
filmar com claquete, montando. Não adianta entregar para o montador 10 horas de material para ele filmar, para ele transformar em 3 minutos, não é bom para o filme, não é bom para o montador, ele nem consegue fazer o trabalho dele direito. Para planejar bem, eu vou usar isso, eu preciso desse plano, dessa cena, e filmar só o que tu precisa da melhor maneira possível, entendeu? Então acho que essa é uma questão que vocês do mundo digital, têm que resolver, assim, o planejamento, sabe? Pensar antes do que sair filmando qualquer coisa, principalmente documentários. As pessoas saem, entrevista aí grava 12 horas com a pessoa, aí vai editar, é uma chatice, é horrível, não tem uma... É melhor dizer assim, o que eu preciso? Eu preciso isso. Aí te concentra em fazer melhor aquele menos, assim, sabe? Mais alguma pergunta? Eu tenho. Vitória? Tomando isso nessa linha, tu achas que a gente também, apesar de a gente estar começando tudinho, a gente deve fazer bastante, o máximo que a gente pode, assim, produzir para poder ganhar experiência? Eu acho que sim, eu acho que deve produzir, filmar, deve fazer, deve montar, deve experimentar, porque tem coisas que só descobre fazendo, né? Assim, tu monta, filma, aí tu vê lá e diz, não deu errado. Então experimentar, e a escola para isso é ótima, né? Experimentar, fazer, errar e fazer de novo é muito bom. Mais uma vez eu fui chamado para um pessoal numa escola de São Paulo de cinema, e eu disse para eles, eu acho que vocês deviam parar de ver filme, vocês deviam ler livros. Você vai ler Machado de Assis, vai ler Eça de Queiroz, vai ler livro, romance bom, porque primeiro que a maior dificuldade que a gente tem no cinema é falta de roteirista. Não tem bons roteiristas, porque o roteirista é um ser de dois mundos, é da palavra e do cinema. Então, quem não lê não sabe escrever. Então, as pessoas só gostam de cinema, não leem e não sabem escrever, então não tem roteirista para cinema. Agora, não é só escrever também, tem que gostar um pouco, tem que gostar das duas coisas. Então, lê bons livros, porque a literatura, ela cria imaginação. Então, quando tu lê, tu tá filmando a tua cabeça, né? Tu tá pensando aquele plano, como é que era. Então, a leitura desenvolve muito a imaginação. Eu acho que é importante fazer isso também, né? Ver bons filmes, ler bons livros, ver exposição. O cineasta é um generalista, ele tem que discutir direção de arte, tem que saber de figurina, tem que entender de brinco, e tem que entender de câmera, tem que entender de várias coisas ao mesmo tempo. Então, tem que se informar, não é só ver filme, senão tu acaba fazendo filmes sobre filmes, entende? Ficar muito influenciado pelo próprio cinema e não abre. E ficar ligado na vida também, nas coisas reais, no que acontece contigo, com a tua família, com os amigos, porque é dali que vem as coisas mais importantes, eu acho. Não houver mais perguntas? Tinha mais uma? Tenho uma última. Queria saber, Jorge, qual é a tua relação com a crítica? Costuma ler aquilo que escreve a respeito dos teus filmes? Eu, às vezes, leio. Já dei mais importância para a crítica. Eu acho que aconteceu muita coisa com a crítica, ela se distanciou demais da realidade, assim. Isso foi, assim, eu li uma frase de um francês esses dias que ele disse assim, eu preciso saber para onde está indo essa multidão para poder liderá-la. Eu acho que a crítica está perdida, assim, porque as pessoas o público, ele descobre antes da crítica as coisas que estão acontecendo de realmente interessantes. Então, parte da crítica virou um gueto narcisista, assim, de narcisismo das pequenas diferenças. O cara só gosta de uma coisa que ninguém viu, só ele que gosta, e daí se todo mundo gostar, ele não gosta. É quase como está acontecendo com Cannes, assim. Cannes é um festival que ganhou Cannes, fuja, porque os filmes viraram impossíveis, assim. Cannes virou um festival, só filmes absurdos ganham, né? Então o cara ganhou Cannes, é um filme para ganhar Cannes, ou seja, ninguém vai ver, porque ninguém se interessa por isso. Além disso, aconteceu o seguinte, tem muita crítica. Tem sites como o Metacritic, o Rotten Tomatoes, por exemplo, que classificam as críticas em ordem. Então tu entra assim, meu filme foi lançado nos Estados Unidos lá. Eu entrei assim, tinha 50 críticas. Desde um gênio iluminado até um retardado imbecil, entendeu? Classificado assim, então tu pode escolher. Tem gente que gosta de qualquer filme, tem gente que detesta qualquer filme. Então a crítica ela perdeu muita importância, assim. Virou meio... Mas existem bons críticos e bons textos. E de vez em quando alguns bons críticos e bons textos, esse cara eu gosto de ler para saber, eu aprendo coisas com eles, né? O Jean-Claude Carrier, por exemplo, que nem é mais crítico, mas o Jean-Claude Bernardet, desculpa.
Jean-Claude Bernardet, eu aprendi coisas sobre os meus filmes lendo as críticas que ele escrevia, eu nunca tinha me dado conta. E li, eu disse, tem razão, nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Ismael Xavier, Inácio Araújo, Sérgio Geraldo Couto, tem bons críticos no Brasil que eu leio, quero saber o que eles estão pensando, né? Mas tem crítica para todo lado, né? Então não dou muita bola, não. Mas então, pensas que falta um meio termo? Do que eu pude entender, tu pensas que a crítica ou é muito elitista ou é muito popularesca, considerando essas... Tem aquela crítica das 5 estrelinhas, 3 estrelinhas, assim, que é uma coisa assim, bom... Aquele resumo é tão pequeno ali que o cara vai poder me dizer em 3 linhas sobre o filme. Eu não, jamais leio uma crítica antes de ver filme nenhum. Né? Mas vou ver o filme e às vezes me interessa. Só ver o que o cara achou do filme, aí às vezes eu me interesso. Mas são espaços tão pequenos e acho muito limitado. Internet, né? A sensação que a gente tem é que a gente vive a era da crítica. Todo mundo escreve. Todo mundo é crítico, E praticamente todo mundo, me parece, na internet, que reproduz a mesma coisa. Não, e tem uma coisa que eu acho interessante sobre isso, que é o seguinte. A coisa mais fácil que tem é tu dizer não gostei. Eu não gosto do Caetano. Por exemplo, tem gente não gosta do Caetano Veloso. Então o cara se sente importante porque ele não gosta, ele é alguém que não gosta do Caetano, entendeu? É o que Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças. Eu sou alguém que estou... Ele se sente, eu sou acima dos mortais. Todo mundo gosta do Chico Buarque, mas eu não gosto do Chico. Então ele se sente bacana, assim, mas ele não se... Primeiro que ele não entrega nada, não revela nada e não nos dá absolutamente nada. É muito mais difícil tu dizer assim, eu gosto disso. Eu gosto, eu vi Mamãe é de Morte e eu gosto desse filme. Eu fui ver Toy Story, eu acho Toy Story uma obra-prima. Aliás, eu gosto do 1, do 2 e do 3. São dos melhores filmes americanos que eu vi em muito tempo, Toy Story 1, 2 e 3. Quando eu digo isso, eu estou dando minha cara a tapa, entende? Porque todo mundo vai dizer, cara, é um idiota, gosta de filme de bonequinho. Mas eu gosto, entende? Então eu tô me revelando e estou, de alguma maneira, sendo mais ousado do que alguém diz, não, eu não gosto do... Entende? Então é muito fácil tu entrar ali e dizer, não gostei, achei chato. É muito mais interessante alguém que diz, eu gosto disso, leia, porque ele me leva a conhecer algo. Eu gosto muito do livro Seda, do Alessandro Barico. Então leiam este livro, Seda, do Alessandro Barico. Eu estou dando para vocês alguma coisa, que é a minha opinião sobre algo que eu gosto. Agora, se eu disser para vocês aqui, eu não gosto, não sei que eu não estou dando nada, porque ninguém vai ler e fica ao contrário, fica aquela coisa que eu estou dando uma, entendeu? Então eu acho que a crítica ela virou meio isso, assim. Eu prefiro quem me diz assim, veja tal coisa como é bom, do que alguém que diz, não veja tal coisa que é ruim. Não me interessa realmente isso. Eu queria saber como é que tu reage com o público na hora de exibir o filme, se tu fica nervoso. Fico, nervoso eu fico. Mas eu aprendo horrores. Aprendo muito com o público, tu aprende muito, porque na hora que tu vê o filme com as pessoas riem da piada, a piada funcionou, não funcionou, deu certo, não deu certo. Eu adoro, é o que eu mais gosto, na verdade. Muito mais interessante que a crítica, e eu coleciono de todos os meus filmes, são os twitters. Sempre que tem um lançamento de um filme, sei lá, lançou o filme, eu pego todos os twitters e guardo, coleção. Porque aquilo ali é o cara falando ele não está dando uma no jornal, ele não quer se fazer de bonito, ele está falando com um amigo dele, dizendo o que ele achou realmente, entendeu? Então eu coleciono aquelas coisas assim, eu acho que aquilo ali é uma visão muito interessante de um público real, que está falando o que realmente acha de um filme para a turma dele, para os amigos dele. A gente acaba aprendendo muito, fora coisas engraçadíssimas, assim, que sempre acontece. Eu me lembro que eu saí da sessão do Homem Copiava no Rio, e tinha uma senhora me esperando para a estreia do filme. E ela disse assim, olha, eu gostei muito do teu filme. Ela era evangélica, ela me disse. Eu gostei muito do teu filme, mas ele tem uma coisa assim do crime que não é punido, né? Então, eu acho que tu devia escrever no filme, assim, no final, naquele último plano do Cristo Redentor, devia escrever assim, 3 dias depois eles foram presos. Achei isso genial. Eu vou fazer uma versão do filme assim no DVD, né? Com e sem punição. Clica aqui e entra aquela frase: 3 dias depois do filme eles foram presos. Pronto, tá resolvido. Isso é uma boa ideia, minha senhora. Vou fazer isso. O Homem de Copiava tem uma sequência de animação durante o filme. Do Alan. Alan Sibel.
Queria saber a relação com ele, assim. Com o Alan Sieber? Deliberado. Olha, não, elas são muito boas, assim, somos gaúchos os dois, e, enfim, uma relação, estou dizendo, platônica, assim, nada muito próximo. Não, estou brincando, o Alan é um amigo, super amigo, mora no Rio há muito tempo, e desenha muito bem, muito talentoso. Quando eu comecei a fazer o roteiro, logo pensei nele, e a gente se encontra de vez em quando. Tem foto dele aqui, ele estava lançando o livro dele, lançou um livro agora com o pai dele, e eu fui lá no lançamento, uma figuraça, desenha muito bem, um cara muito inteligente. O Vida Estrangeira vai virar série agora. Ah, é? Na TV Brasil. Não sei, estou sabendo. Vai ser divertido, é muito bom, muito bom.